Continuando. Sobre a configuração de mão, quantas temos aqui no Brasil? Quantas configurações temos? 2 pesquisadores, Lira e Souza, ambos no ano de 2005, em suas pesquisas, conseguiram computar 73 configurações de mãos diferentes. Diferentes configurações de mãos da língua de sinais. Sim! Então, vou escolher apenas uma, para mostrar para vocês o que nós podemos fazer com apenas uma configuração de mão. Essa é a configuração de mão. E ela pode ter vários significados, pode significar várias coisas, como, por exemplo, este sinal aqui, sinal de beber. Este aqui, sinal de documento. Este aqui, sinal de atores. Este aqui, sinal de ruim. Perceberam? Então, com a mesma configuração de mão, eu tenho vários sinais, mas só uma dica. Lembra que eu falei para vocês dos 3 aspectos gramaticais da língua? Configuração de mão, localização e movimento? Pois bem, se você trocar a configuração de mão, significa que o sinal muda, o sentido muda. Se você mudar a localização, também você mudou o sinal. O movimento, a mesma coisa. Significa que você muda o sinal, independente de qual é o sentido que você quer dar. Portanto, essa é a configuração de mão, nos exemplos que eu dei. Porém, o movimento, a localização, elas mudaram. Vamos de novo? Preste bem atenção para a gente fazer um comparativo. Este foi o primeiro sinal. Olha a configuração de mão. Essa é a configuração de mão, a mesma configuração. Porém, olha a localização. Olha a localização onde se encontra aqui, nesse espaço neutro. Nesse espaço neutro, não tem contato com o corpo, portanto, espaço neutro. E qual é o movimento? É aquele movimento de vai e vem. Perceberam? E agora eu mudei para cá. Percebem? Olha lá, configuração de mão, a mesma. A localização mudou. Sim, ela mudou. Ela saiu desse espaço neutro, onde estava feito pela primeira vez, e passou a ter contato com a palma da mão. Passou a ser realizada aqui. Mudou. Então, o significado é outro. E o movimento é o mesmo? É este? Não, também. É outro movimento. Portanto, um outro sinal. Localização. A localização é o lugar onde eu produzo o meu sinal, como por exemplo, na parte superior, na cabeça, no tronco, nos braços, na mão ou no espaço neutro. Irei apresentar alguns modelos para que vocês tenham uma noção. Posso realizar o sinal na cabeça, na parte superior, aqui na testa, como o sinal de entender e o sinal de pensar. Posso também fazê-lo aqui no pescoço, na parte do tronco, bem aqui no pescoço, o sinal de banco e o sinal de ocupado. Posso utilizar no dorso da mão, nas costas da mão, como o sinal de pedra e o sinal de carne. Posso também fazer no espaço neutro, como o sinal de casa e de árvore. Perceberam os tipos de localização? Dessa forma, eles produzem significados diferentes. Movimento. Observem que temos vários tipos de movimento. Um deles é o retilíneo, para o sinal de trabalhar.
Outro exemplo é o circular para o sinal de horas. O outro é o zigue-zague para o sinal de gráfico. Observem que o movimento tem vários significados e pode também ser usado quando queremos indicar intensidade. Orientação de mão. Orientação de mão. A orientação de mão consiste na mudança em que a palma da mão irá ficar, como por exemplo, trabalhar e televisão. Perceberam a diferença? Teve uma modificação, trabalhar e televisão. Veja outro exemplo. Ajudar, eu te ajudo. Eu te ajudo. Agora, quando temos o processo inverso, olha como fica a orientação da mão. Você me ajuda. Você me ajuda. Expressões não manuais. A língua de sinais é composta de expressões não manuais, que são essenciais na sua produção. São eles que dão sentido à língua. Como, por exemplo, observem essa configuração de mão, nesta localização, com este movimento. É o sinal de entender. Atrelado a essa expressão, fica, entendi. Não entendi. Perceberam? A expressão realizada em meu rosto deu um outro sentido. Não precisa. Sim, entendi. Não, não entendi. Tá vendo? Faltou o elemento principal. Entendi. Não entendi. Um outro exemplo. Qual o seu nome? Observem aqui. É uma interrogativa, eu estou perguntando qual o seu nome? Por isso o franzimento da minha testa. Qual é o seu nome? Qual? Observaram? Olha aqui, olha. A palavra nome e o sinal nome, né? Atrelado à expressão, qual é o seu nome? É uma pergunta, eu perguntei para você, né? E já que você me perguntou, vou responder, ó. Nome, vou me apresentar. Meu nome é Guilherme. Qual é o seu nome? Perceberam que a expressão mudou? E ela mudou também a orientação da mão. Por isso deu um outro sentido, um outro significado. Portanto, a expressão não manual é importantíssima na língua de sinais. Morfologia. Esse é o sinal para a morfologia. Morfologia vem ser o estudo dos aspectos, das formas e da aparência externa à matéria. Isto é o estudo da classificação, da origem, da flexão das palavras e dos processos de formação pelos quais passam. Portanto, morfologia é o estudo dessas classificações. Darei alguns exemplos para ficar mais claro, isso em língua de sinais. O primeiro, nós temos alguns sinais chamados de monomorfêmicos. Esses sinais apresentam uma categoria distinta, a qual não identifica o gênero, se é masculino ou feminino, na sinalização, como por exemplo este. Este é o sinal de amigo que pode tanto ser para a amiga como para o amigo. Ele não fica claro, depende do contexto. O mesmo vai ser para avô e avó.
Nós só saberemos de acordo com o contexto. Outra categoria é para o exemplo do sinal não preciso ou não precisar. Eu posso condensá-lo, como por exemplo ficaria dessa forma: não preciso, não preciso. Essa seria a forma correta de sinalizar. Eu não preciso colocar sinal por sinal, por exemplo, precisar, não. Eu condenso, não preciso. Perceberam a diferença? Esse é o não preciso. Então, eu faço uma condensação dos sinais. A outra categoria é com relação aos verbos na língua brasileira de sinais, principalmente com relação ao movimento. Vou apresentar uma frase. Perceba a diferença entre as frases que irei apresentar. Você é ouvinte? Eu ouço o som do mar. Perceberam a sinalização para ouvinte e para ouvir? O movimento mudou, portanto, o significado foi outro. Quando eu fiz este, foi para ouvinte, então possui este movimento. E quando eu fiz para ouvir, o movimento foi este. Eu ouço o som do mar. Um outro exemplo que irei apresentar agora é com relação ao verbo cortar. Pode ser assim e pode ser esse. Perceberam a diferença no movimento? Portanto, significados diferentes. Primeiro, estou cortando um papel, né? Estou cortando um papel. Então, é o verbo cortar. E no segundo, eu perguntei a você: você tem uma tesoura? A próxima categoria é com relação à composição dos sinais, o qual apresenta significados diferentes de acordo com o contexto. Por exemplo, o sinal de casa, ele pode ser composto com outros sinais, dando um novo significado, como, por exemplo, igreja, açougue e farmácia. Perceberam a diferença em cada sinalização? Então, foi um sinal composto. E nós só temos somente esse, né? O açougue, a igreja. Não, possuímos mais sinais compostos, como, por exemplo, vovó. Temos para vovó e para vovô. Também são exemplos de sinais compostos. Outra categoria que nós utilizamos, essa configuração também faz parte da morfologia e ela pode ter vários significados diferentes, como por exemplo, nós dois, significa eu e você, então a mesma configuração, ou essa, as pessoas caminhando. Então, eu mudei o movimento, mudei o sentido, então nós dois e a pessoa caminhando. Também temos a categoria relacionada à quantidade em língua de sinais. Então, para representar um dia, eu faço assim, 2 dias, 3 dias, dessa forma? Não, essa forma é incorreta. Então, eu faço aqui, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, por exemplo, fui viajar e fiquei no acampamento por 2 dias. Perceberam, então? Eu mudei o movimento, mudei a localização. Então, 1 dia, só um toque. Todos os dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Percebam a mudança. Isso é a morfologia. Temos também um outro exemplo para ficar bem mais específico, que é com relação à intensidade. Então, olha, o sinal de demorar. Quando eu faço esse, eu coloco mais exageros. Por quê? Porque é a intensidade. Eu quero dizer, ó, demorou, mas foi assim, uma demora normal. Quando eu uso este sinal aqui, realmente demorou. Vocês perceberam, então? Um outro exemplo.
Bonito, esse é o sinal de bonito. Ah, tá bonito. Agora, quando eu faço assim com mais intensidade, né, com mais expressão, fica mais bonito, né? Ai, como tá bonito! Então, isso é a categoria que nós chamamos de intensidade. Essa é a categoria utilizada na língua de sinais.